Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Está começando agora mais um boletim recheado de informações sobre o Vasco. Bora pontuar algumas situações importantes que norteiam aí o cenário cruz-maltino. Vou falar da busca por reforços, que ainda continua, da chegada do colombiano Carlos Cuesta e de um nome de mais um zagueiro que pintou no noticiário de hoje, vindo da imprensa chilena. Falar também da preparação para o duelo contra o Sport Recife. Amanhã tem o último treino e, tirando as ausências certas, não deveremos ter muitas surpresas. Portanto, fique ligadinho até o final, deixe o like, dê uma compartilhada no conteúdo, ajude amigos de vocês e não esqueça de dar uma fortalecida nesse trabalho jornalístico. Conto com vocês. Bom, galera, sextou. Bora fazer um boletim mais enxuto hoje, priorizando mais detalhes de bastidores e do time que joga domingo na Ilha do Retiro. Em relação a reforços, o Vasco ainda não jogou a toalha nessa questão. O clube tem até o próximo dia 2 para buscar novas peças, inscrevê-las. Um será o colombiano Carlos Cuesta. Muita gente fica até preocupada com essa questão do Cuesta, né? Porque toda vez que o jogador estava para assinar com o clube, estava próximo, a situação andava para trás. Foi assim com o próprio Vasco, que começou a negociar com ele, e quando tudo estava certo, o jogador resolveu aceitar a oferta do Spartak da Rússia. E foi para o Spartak, que também já estava tudo alinhado, o atleta inclusive viajado, feito exames médicos, e com isso o clube russo resolveu em cima da hora cancelar a transferência. Mas o que eu posso dizer é que o Cuesta será jogador do Vasco. Por ser uma transferência internacional, e pelo fato dos turcos serem muito rígidos nessa questão, desses detalhes contratuais, ambos os clubes, inclusive, estavam até hoje alinhando algumas situações debatidas e fazendo a revisão da documentação para que esse processo fique bem amarrado. Então, com isso torna a situação mais complexa. Aconteceu isso com o próprio colombiano Andrés Gomes, quando ele veio do Rennes da França, e está acontecendo agora com o Cuesta. Aliás, as informações que chegam da Turquia é que o Cuesta fez inclusive um treino individual hoje pela manhã no CT do Galatasaray. Ele aguardava aí os detalhes finais serem sacramentados para embarcar ao Brasil. Havia até uma expectativa do jogador viajar hoje, mas a tendência é que o zagueiro viaje entre sábado e domingo para o Brasil a fim de realizar os exames médicos com o Vasco e poder assinar o seu vínculo de empréstimo, que vai durar aí cerca de 1 ano e meio. Pelas últimas informações, o Vasco deve desembolsar em torno de 1 milhão de euros pelo esse empréstimo aí, com a opção de compra em torno de 6 milhões de euros. Então, ele está esperando esse sinal verde dos turcos para deixar Istambul e se dirigir ao Rio de Janeiro. Aliás, aos que perguntam do porquê dos turcos terem aceitado emprestar o jogador ao invés de vendê-lo, já que esse era o objetivo inicial, isso ocorreu por conta da falta de tempo hábil para inscrições e principalmente pelo limite de estrangeiros por lá, que estaria excedido caso o Cuesta continuasse. Agora ele abre espaço para mais chegadas aí, principalmente estrangeiras. Em relação a Nathan Silva, quem viu os vídeos que eu postei ontem, o de manhã ou de noite, já tinha dado um alerta de que a negociação estava ruindo. Os mexicanos, por conta do pouco tempo hábil para inscrever novos jogadores e pela proposta financeira do Vasco ter sido considerada não tão vantajosa assim, eles resolveram endurecer e pediram que o Vasco fizesse aí ou enviasse uma nova oferta. Porém, o Vasco preferiu não esticar tanta corda assim nessa questão, até porque já ter assumido a contratação do Cuesta. Portanto, a situação esfriou e o Nathan Silva, que é considerado um líder do time por lá, seguiria atuando lá no México, no Pumas. E aí você me pergunta, janela encerra dia 2, o Vasco vai parar por aí? Não. Vai trazer uma reserva para o Cuesta? Olha, o Admar Lopes não jogou a toalha, meus amigos, nessa questão do zagueiro. O Vasco agora está focado aí numa situação que apresente o melhor custo-benefício e possa qualificar o elenco. Ele segue com o olhar clínico para o mercado sul-americano, no sentido de trazer alguém que possa preencher esta lacuna, que seja vantajoso também. Aliás, hoje voltou a surgir um nome forte nos bastidores, que já tinha sido levantado lá atrás. O zagueiro uruguaio Alan Saldívia, de 23 anos, que atualmente é titular do Colo-Colo do Chile. Informação trazida pela imprensa chilena.
Trata-se de um jogador que estava na mesa do Vasco, mas sem um avanço significativo. O próprio Diniz foi questionado numa coletiva sobre o nome e deixou claro a sua admiração pelo atleta. Naquela ocasião ele disse ter jogado contra ele e que era um jogador que gosta muito. O que eu pude apurar, pegando relatos de jornalistas chilenos com quem conversei hoje e outras fontes aqui do Brasil, é que o nome desse jogador foi sugerido por um agente uruguaio que vem inclusive conduzindo algumas negociações com o Vasco. Esse empresário, além de ajudar na negociação com o Jean Davi, ele está trazendo para o Vasco dois valores para a base, um do Olímpia do Paraguai e outro da Venezuela, né, a equipe sub-20 do Vasco. Com isso, essa situação foi levantada, foi levada à diretoria também do Colo-Colo. A imprensa estrangeira comenta que o Vasco solicitou um empréstimo aí no valor de $300 mil por uma compra obrigatória, cerca de 70% do contrato do jogador, né, equivalente a $1,5 milhão, caso algumas metas sejam cumpridas. E a situação estaria sendo avaliada pelos chilenos. Inclusive o jogador ficou de fora do treinamento hoje, às vésperas de um clássico, de um jogo importante contra a Universidade do Chile. Isso levantou ainda mais rumores de uma possível transferência. O que eu pude apurar é que ele não treinou porque ele esteve em reuniões sucessivas junto com o seu representante Sérgio Morales no estádio Monumental que pertence ao Colo-Colo, provavelmente decidindo o seu futuro também com os dirigentes. Importante pontuar também que tanto o intermediário desta negociação, como o empresário do jogador, como os diretores do clube chileno, optaram por manter um silêncio sobre essa situação. Eu busquei o posicionamento, mas até agora sem nenhuma resposta. O que se comenta nos bastidores do Colo-Colo é que a diretoria chilena decidirá o futuro do Alan Saldívia numa reunião marcada para amanhã, neste sábado ao meio-dia, onde vai decidir também o novo técnico da equipe, após a saída do Jorge Almiron. O jogador tem contrato com o Colo-Colo até o final de 2026 e já esteve na mira de outros clubes brasileiros e da MLS. Fontes do Chile, inclusive, dizem que a oferta do Vasco é menor que a do Houston Dynamo da MLS, que propôs, na ocasião, o empréstimo de $400 mil e uma opção de compra obrigatória de $1,7 milhão por 70% da transferência. Esta oferta chegou a ser, na época, rejeitada pela diretoria do Colo-Colo, que enviou uma contraproposta, que não foi contestada pelo clube dos Estados Unidos devido ao fechamento da janela de transferências. Vamos aguardar, mas eu posso garantir que o Vasco, paralelamente a esta possibilidade, está vendo outras. Sobre o jogo de domingo, amigos, preparação segue a pleno vapor, inclusive contando com novos contratados. Fica a expectativa de que Robert Renan e o Matheus França possam ser relacionados, apesar que o Diniz já tinha adiantado que vai pregar mais paciência nesse sentido. Paulo Henrique e Tietê já são ausências certas, como eu falei ontem, e vão ser preparados durante a parada da data FIFA para voltarem. Com isso, o time deve ser a base que iniciou contra o Botafogo. O Diniz está ciente da importância desse resultado, da pressão que o Sport tem nas costas, já que andou patinando na sua própria casa. E eles vêm com desfalques importantes também. Então, quero o Vasco aproveitando aí esses fatores, né, para buscar os 3 pontos e poder aí subir na tabela, já que o risco do Z4 ainda é forte, se os resultados da rodada não favorecerem. Bom, é isso, meus amigos, tudo que eu sei por hoje é isso, mas sigo atento aos bastidores para trazer mais informações a vocês. Agradeço a sua audiência, amanhã eu estou de volta. Um grande abraço a todos e até lá!